Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde a todas e todos. É um grande prazer estar fazendo parte desse primeiro Congresso Digital do Conselho Federal da OAB, Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Hoje, último dia do evento, um evento que tanto abrilhantou essa semana e o mundo inteiro, quando nós temos mais de 110 mil participantes. É com muita alegria e com muita honra que irei mediar, que irei moderar o presente painel, que tem como tema a recuperação extrajudicial e a mediação na atual crise. Uma grande honra porque estou aqui nessa mesa virtual com 3 ídolos, professores que tanto admiro e que estudo suas obras. Professor André Luiz Santa Cruz Ramos, professora Gabriela Asmar e professora Li Carmo. É um grande prazer estar aqui com vocês. Os ensinamentos de vocês, com certeza, engrandecem muito nós, alunos de direito, professores, profissionais. Para não me alongar mais, gostaria apenas de dar algumas orientações iniciais. Esse nosso painel terá duração de 1 hora. Cada um dos painelistas terão até 15 minutos para a sua exposição e eu farei a intermediação de vocês e alguns comentários pertinentes que porventura surgirem. Muito obrigada pela participação e pela parceria de todos. Muito obrigada a todos e todas que estão nos assistindo para cada vez mais a gente aprimorar o nosso conhecimento, principalmente nesse momento onde a esfera digital é o que prevalece, é o que vai prevalecer ainda por um bom tempo. Mas estamos todos juntos, com solidariedade, de mãos dadas, transbordando e transferindo conhecimento para todos. Obrigada, e eu passo a palavra para o querido professor André Luiz Santa Cruz Ramos, procurador federal, doutor em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo, professor do IESP do Distrito Federal, diretor do DREI, do Ministério da Economia, que irá nos brandar tratando da recuperação judicial nesse momento de crise pela qual estamos passando. É sua palavra, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria fazer dois registros importantes. Primeiro, agradecer esse honroso convite da OAB e por estar aqui dividindo esse painel tão bem acompanhado pela professora Luciana, nossa mediadora, e pelas professoras Liei e Gabriela, também palestrantes. E o segundo registro que eu queria fazer é que, enquanto eu estava esperando para entrar na sala, eu vi que o nome dessa sala é Sala Professor Otávio Lobo. E eu tenho, a não ser que exista outro Otávio Lobo, mas eu creio que não. Otávio Lobo foi um dos maiores comercialistas de Pernambuco, minha terra, foi meu professor na faculdade, faleceu recentemente, infelizmente, mas eu tive a honra de ser aluno da sua última turma na Universidade Federal de Pernambuco, na Vetusta Casa de Tobias Barreto, Faculdade de Direito do Recife. Inclusive, a minha turma teve o nome de turma professor Otávio Lobo. Então, quando eu abri aqui a sala virtual, tomei um susto, mas foi aquele susto positivo. Fiquei muito feliz, não podia deixar de fazer esse registro, né, de estar aqui fazendo esse painel na sala do queridíssimo professor Otávio Lobo, que Deus o tenha. Enfim, nosso painel é sobre recuperação extrajudicial e mediação nesse período de crise, e eu optei por fazer uma apresentação inicial sobre a recuperação extrajudicial, expondo basicamente como é que ela está prevista no nosso ordenamento jurídico e que problemas ela tem apresentado ao longo dos tempos e quais seriam as eventuais soluções para esses problemas da recuperação extrajudicial. Então, como o nosso tempo é curto, eu vou direto ao ponto. A recuperação judicial prevista na Lei 11.101, ela foi uma grande novidade em relação à legislação falimentar anterior, que era o Decreto-Lei 7661 de 1945. Por quê?
Porque o Decreto-Lei 7.661 de 45, no seu artigo 2º, que tratava lá das hipóteses de decretação da falência, previa no inciso 3º a famosa concordata branca, né, como ato de falência. Se o devedor procurasse os credores, convocasse credores para negociar com eles remissão de dívida, dilação de prazo de dívida, isso era considerado um ato de falência, né? O que mostrava um pouco a cultura que existia na época, né? Meio que anti-negociação, meio que anti-soluções extrajudiciais. Então, o artigo 2º dizia no inciso 3º, caracteriza a falência se o comerciante convoca credores e lhes propõe dilação, remissão de créditos ou cessão de bens. A despeito dessa regra, que era conhecida como a concordata branca, o professor Manuel Justino Bezerra Filho, no seu livro de comentários à Lei 11.101, ele destaca que a concordata branca era muito usada na prática. E, por isso, ele até diz que não precisava o legislador de 2005 ter disciplinado a recuperação extrajudicial. Nas palavras do professor Manuel Justino Bezerra Filho, bastava que se revogasse a proibição anterior, como, aliás, foi feito, né? Por quê? Porque assim o mercado estaria livre para continuar fazendo as concordatas brancas, né? Agora não teria mais esse nome, mas para continuar fazendo essas negociações sem o risco, sem o medo, sem o receio de que, frustrada aquela negociação, pudesse o devedor ter sua falência requerida. Né? Segundo o professor Manuel Justino, isso daria uma maior liberdade e permitiria que o mercado criasse modelos de negociação extrajudicial mais eficientes do que um modelo a prioristicamente pensado pelo legislador. Já a gente vai ver que, muito provavelmente, o professor Manuel Justino está certo. Né? A legislação de 2005, porém, optou por outro caminho. Optou por não apenas tirar aquela regra que previa como ato de falência a convocação extrajudicial de credores, mas estabelecer um procedimento específico para essa negociação, chamado de recuperação extrajudicial, que está disciplinado lá nos artigos 161 a 167 da Lei 11.101 de 2005. 161 inicia essa parte da lei dizendo: o devedor que preencher os requisitos do artigo 48, são aqueles requisitos para a propositura de recuperação judicial, poderá propor e negociar com credores plano de recuperação extrajudicial. A primeira observação que eu faço aqui sobre esse artigo 161 é que, na verdade, a recuperação extrajudicial não é extrajudicial. Ela é levada a juízo para homologação, tem todo um procedimento para isso e ainda uma série de limitações legais. Então, ela é extrajudicial no sentido de que há uma negociação prévia do devedor com os credores antes de levar a juízo, ao contrário da recuperação judicial, em que toda a negociação é feita após o pedido. Né? Essa é uma observação importante. Extrajudicial mesmo é a negociação prevista no artigo 167 da lei, que diz que o disposto neste capítulo, que é o capítulo sobre recuperação extrajudicial, não implica impossibilidade de realização de outras modalidades de acordo privado entre o devedor e seus credores. Aí sim, aqui nós estamos diante de algo realmente extrajudicial, né, que sequer será levado a juízo. A gente não tem dados sobre o uso dessa negociação aqui, por quê? Porque sendo feita fora do judiciário, não há como a gente ter um banco de dados, é muito difícil pesquisar sobre isso. Muitas vezes essas negociações são feitas até de forma confidencial, eventualmente. Bem, a Lei 11.101, então, ela prevê essa recuperação extrajudicial e há dois tipos de recuperação extrajudicial. Um que a gente chama de recuperação extrajudicial homologatória e o outro que se costuma chamar de recuperação extrajudicial impositiva. A homologatória é aquela em que apenas os credores que aceitaram o plano de recuperação extrajudicial que lhes foi submetido se sujeitam aos seus efeitos. Então, a utilidade básica dessa recuperação extrajudicial homologatória é apenas a constituição de um título executivo judicial. Né? Mas isso é absolutamente inútil. Né?
E os números mostram, nunca houve um pedido de recuperação extrajudicial homologatória. Nunca. Temos 15 anos de lei. Todos os pedidos são de recuperação judicial, extrajudicial impositiva. Aquela em que você leva um plano de recuperação para os seus credores, os credores, se aprovarem num número expressivo, né, você vai conseguir homologar aquele plano e impor esse plano a todos os credores abrangidos por ele, mesmo que sejam credores discordantes ou aqueles que sequer você apresentou o plano a ele. Esse quórum que você precisa obter para ter essa prerrogativa é de mais de 3/5, né? Então, é um quórum bem elevado. Qual é o objetivo? Qual sempre foi o objetivo da recuperação extrajudicial? Né? Criar uma alternativa mais rápida, mais célere, menos custosa, né, para a solução de crises que não sejam estruturais. Por quê? Porque uma grande característica da recuperação extrajudicial é você poder fazer planos para classes de credores específicas ou mesmo grupos de credores específicos. Aí, no caso das classes, são aquelas classes previstas lá na lei, né? Aquelas 4 classes que todos conhecemos. Quanto a grupos de credores, aí a lei diz que tem que ser grupos de credores cujo crédito tem a mesma natureza e as mesmas condições de pagamento. Então, você pode agrupar credores que se enquadrem nessas características e negociar só com eles um plano de recuperação extrajudicial. Então, a ideia da recuperação extrajudicial era essa, ser uma alternativa mais célere, menos custosa, para empresas que estejam em crise não estrutural, né? Ocorre que, em aproximadamente 15 anos, nós tivemos os seguintes números. E aqui eu até esqueci de falar no início, eu quero agradecer aqui o professor e juiz Marcelo Sacramone, que trocou algumas ideias comigo e me passou alguns dados que me ajudaram a preparar essa minha apresentação de hoje. De forma muito gentil. Então, em aproximadamente 15 anos de lei, olha os números, tivemos mais de 10 mil pedidos de recuperação judicial, mais de 8 mil processamentos de recuperação judicial, né, deferimento de processamento, e mais de 3 mil concessões de recuperações judiciais. No entanto, tivemos pouco mais de 100 pedidos de recuperação extrajudicial e menos de 100 homologações de recuperações extrajudiciais, sendo que todas foram de recuperações extrajudiciais impositivas, nenhuma daquela homologatória. Então, ou seja, o Instituto não vingou. Os números não mentem, né? Os números são frios. E aí, para terminar, eu queria aqui tentar divagar aqui sobre o que poderia ter determinado esse insucesso do Instituto da Recuperação Extrajudicial. Um problema que a gente poderia analisar seria um problema cultural, né, de não utilização de soluções extrajudiciais que existe no Brasil. Seria esse o problema? Talvez. Não sei se esse seria um problema... Esse talvez poderia ser um problema no início, mas hoje, talvez não. Hoje, acho que a gente tem uma disseminação boa de mecanismos alternativos de solução de conflitos, né? E, portanto, creio que essa cultura, embora ainda exista um pouco a cultura do litígio, a cultura do judiciário no Brasil, essa cultura vem sendo vencida. Creio que até esse painel aqui mostra isso, em que nós vamos tratar de alternativas como mediação, etc. O problema seriam as limitações da lei quanto aos créditos sujeitos, porque a recuperação extrajudicial ela tem uma restrição maior de sujeição de créditos aos seus efeitos. Os créditos trabalhistas de acidente de trabalho não se sujeitam, assim como os outros que também não se sujeitam à recuperação judicial, né? Como aqueles créditos do 49, parágrafo 3º, do 86, inciso 2º, que são basicamente créditos bancários, né? Alienação fiduciária, arrendamento mercantil, adiantamento a contrato de câmbio. Seria esse o problema? Uma maior limitação aos créditos sujeitos do que a própria recuperação judicial, por não se poder incluir crédito trabalhista de acidente de trabalho? Seria um problema a exigência de um quórum muito elevado para a recuperação extrajudicial impositiva? E o quórum é de mais de 3/5. Então, é um quórum realmente elevado para a aprovação, para a homologação de um plano da recuperação extrajudicial impositiva.
Seria o problema a existência de incertezas jurídicas sobre a recuperação extrajudicial? Eu trago duas aqui, importantíssimas. A questão do stay period, que não há uma clareza na lei se há stay period quanto aos créditos abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial. A lei diz que não há stay period quanto aos créditos não abrangidos, mas ela não diz se há quanto aos créditos abrangidos. Há um entendimento hoje, pela minha pesquisa, até majoritário, de que há por uma interpretação a contrário senso. Se a lei se preocupou em dizer que não há para os créditos não abrangidos, é porque há para os créditos abrangidos. Mas, ainda assim, há uma certa incerteza. A maior incerteza, talvez, seja quanto à sucessão no caso de venda de UPI. Porque na venda de UPI, o artigo 166 fala que se aplica o 142. O 142 é o que diz que a venda tem que ser feita por leilão, propostas fechadas ou pregão. Mas o artigo que trata da não sucessão em caso de venda de UPI é o 60, parágrafo único, no caso da recuperação judicial, e no caso da falência seria o 141, inciso 2º. E não há uma remissão expressa a esses dispositivos. E aí, nesse caso, há uma polêmica grande na doutrina pela pesquisa que eu fiz para essa apresentação. Há muita gente que diz que há sucessão, há gente que diz que não há sucessão. Então, o devedor vai ficar numa situação delicada se resolver pedir, porque não há uma certeza quanto aos efeitos de sucessão se ele quiser se recuperar fazendo venda de UPI. Então, esses são alguns indícios que podem identificar para a gente por que esse instituto não vingou, mas, infelizmente, nós não temos dados seguros para dar respostas a essas perguntas que eu acabei de fazer. Antes de fazer essa apresentação, eu conversei com meu grande amigo Marcelo Guedes Nunes, presidente da ABJ, da Associação Brasileira de Geometria, para saber se eles tinham algum estudo sobre recuperação extrajudicial, e ele disse que não. Ele disse que não porque o número de casos é muito pequeno e porque o acesso a dados é mais difícil do que na recuperação judicial. Então, enquanto a gente não tiver um estudo, especialmente um estudo jurimétrico, com base em dados confiáveis, fidedignos, que permitam a gente responder essas perguntas, por que a recuperação extrajudicial não vingou, por que os números são tão aquém do que a gente podia esperar, vai ser difícil a gente pensar em soluções. Essas eram as minhas breves e singelas considerações a respeito do tema que nos propusemos a debater. Agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição para eventuais perguntas e debates. Obrigado. Muito obrigada, professor André. Os aplausos virtuais para o senhor. Bela exposição. Excelente que nós acabamos que organizamos essa ordem de fala e foi perfeito porque você introduziu tratando da recuperação extrajudicial e tratando justamente dessa questão relacionada à possibilidade de realização de acordos extrajudiciais, da realização da utilização de métodos adequados de resolução de conflitos, que é o que a gente vai dar continuidade. Por isso, o link do tema do nosso painel, a recuperação extrajudicial e a mediação. Apesar da mediação ter surgido assim, no nosso ordenamento jurídico a partir de 2015, e a nossa lei de recuperação extrajudicial ser de 2005, né? Então, desde 2005 a gente já tem a possibilidade de utilizar a recuperação extrajudicial, mas a gente ainda não tem a cultura da mediação, porque nós somos um país extremamente positivistas. Então, a ideia da mediação judicial e a mediação extrajudicial acaba que ela toma muito mais força a partir de 2015, quando a gente tem um mini ordenamento jurídico com a lei da mediação, com o CPC e ainda com a resolução 125 do CNJ, que tratou da política pública de resolução de conflitos, que é um pouquinho mais antiga, de 2010, mas que só ganha força também com a lei de mediação e com o CPC. Então, realmente, pode ser que a gente tenha alguma mudança, e já me chamou a atenção aí a tua pesquisa, que não há estudos, né? A gente não tem dados para conseguir constatar por que a não utilização. Já fica aí uma dica para quem está nos ouvindo, os grupos de pesquisa, os meus alunos lá do grupo de extensão da Universidade Federal do Pará, para a gente seguir aí, quem sabe, um próximo projeto, fazer essa pesquisa nessa área, um ponto muito importante. Muito obrigado, parabéns. E agora a gente passa a palavra para a professora Lie Carmo, professora da Fundação Getúlio Vargas, do curso de Direito de São Paulo, advogada, doutora em Direito Comercial pela USP, mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo, pela University of Chicago.
É sua palavra, professora. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer à professora Luciana, aqui, que representa tão brilhantemente a organização desse painel pelo Conselho Federal da OAB, e também aos meus colegas tão ilustres e em relação aos quais eu fico tão honrada de falar sobre um tema ou temas tão conectados e relevantes para a vida social e econômica brasileira, né, num momento muito específico, muito único da história do Brasil e de todos os países, que é o momento desta pandemia. Então, fico aqui os meus cumprimentos a todos e entro direto no recorte, que me pareceu um recorte interessante para o painel, que seria trazer algumas noções, alguns aspectos de um enfoque que me é bastante familiar ao universo da recuperação extrajudicial e a mediação, que é o universo do M&A, das fusões e aquisições. Dentro da lógica da recuperação e da mediação, parece-me haver aqui grandes pontos de contato e de grandes interesses. Desse mundo que foi o meu mundo de vivência prática, e hoje é meu campo de estudos principal, que é o universo de M&A, e aqui eu peço licença para todos os que nos ouvem, existe um bocado de uso de expressões em inglês, tal qual na recuperação, né? Também se fala muito em cram down, no M&A a gente fala M&A. É um universo que é diretamente conectado a finanças, e é um universo de grande criatividade. É por essa razão que me parece especificamente interessante trazer um pouco ou algumas reflexões do universo do M&A para possíveis alternativas ou rotas de mediação ligadas à recuperação extrajudicial. O André, de forma brilhante, esgotou não só a apresentação dogmática profunda, acadêmica também dos pontos sensíveis da recuperação extrajudicial. Então, cabe a mim apenas pontuar um ou outro que tem algum significado especial para o M&A. O mundo do M&A, além de criativo, ele é um mundo que, eu diria que ele testa com relativa frequência as possibilidades e os limites do exercício da autonomia privada, né? Modelos que até então há dúvidas sobre a licitude, no melhor exercício de busca de lucro liberal, que é absolutamente abraçado pelo nosso ordenamento, o M&A, o direito societário e arranjos contratuais ligados a esse universo abraça também, né? Muito bem. Isso me parece ser de interesse não só das partes, mas daqueles que podem e devem atuar como mediadores. A professora Gabriela é um exemplo, né, de vida profissional. Eu recomendo assim, profundamente que a sigam. É muito interessante. E, além de tudo, tem mais um ator a quem isso aqui pode interessar, que é o próprio Ministério Público, uma vez que cabe a ele, né, ser intimado pessoalmente, inclusive sob pena de nulidade, de qualquer alienação feita dentro de um processo de recuperação extrajudicial, nos termos do artigo 142, parágrafo 7º. Muito bem. A minha leitura é que a recuperação extrajudicial, e os dados que o professor André trouxe, é que a recuperação extrajudicial ela foi tratada de forma muito econômica dentro de uma lei tão extensa,
né, daquelas curiosidades, a quantidade de citações à expressão judicial se encontra justamente no capítulo 5, que é o capítulo que trata da recuperação extrajudicial, e só. E, lógico, alguma outra citação na parte das disposições penais, mas é só. Eu sempre achei curioso um enunciado que, obviamente, veio para dar segurança, mas me pareceu curioso o enunciado 45 da primeira jornada de prevenção e solução de litígios do CJF, porque ele dizia que existia compatibilidade entre a mediação e a recuperação extrajudicial. Eu não tenho dúvidas, né, que é para além de compatibilidade, que esses mecanismos, eles convivem, eles se integram, eles se interlaçam dentro do sistema com absoluta naturalidade. Obviamente que as especificidades da mediação e que precisam ser respeitadas e garantidas, da mesma forma da recuperação, cada uma dentro da sua lógica de funcionamento, mas que eles podem ser mecanismos de autoalimentação e organização do sistema social e econômico. Como é que o M&A poderia colaborar dentro desse cenário? Eu gostaria aqui de fazer um registro que vai ser bastante pontual em vista da limitação do tempo, de um mecanismo de auxílio à autocomposição de interesses, né, do M&A. A gente usa a expressão distressed M&A para se referir a sociedades que estão, né, enfrentando um momento de restrição de capital de giro, de possibilidade de obtenção de caixa, de reinvestimentos. Esse estresse, ele não é só financeiro e econômico, ele é um estresse que envolve o ser humano que organiza aqueles fatores de produção, todo o conjunto de shareholders e de stakeholders. Então, esse é um momento especialmente sensível. E, como a gente sabe, em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, né? É muito difícil buscar a harmonização e a organização dentro desses interesses. Então, não é de se espantar que haja um número maior de recuperações judiciais do que extrajudiciais. Mas eu sou uma otimista e eu acredito na possibilidade, eu acredito também na capacidade humana de compreender que uma solução colaborativa, uma solução não conflituosa, ela é benéfica, não só para as partes, mas para o sistema como um todo, né? Por isso que eu tenho uma fé que o número de recuperações extrajudiciais, e a gente tem visto algumas recentemente, ou do uso do mecanismo de mediação em recuperações de um modo geral, um uso amplo, um uso envolvendo um número muito grande de partes. Eu acho que isso é um encaminhamento não só positivo, mas eu diria até necessário. Muito bem. No universo do M&A, a gente tem alguns atores que, se devidamente ativados, instigados a atuar dentro do sistema, trazem grandes benefícios e podem ajudar no fomento à existência de recuperações extrajudiciais. E especialmente se de mãos dadas com mecanismos de mediação. Eu faço referência aqui expressamente, uma vez que a lei é muito econômica, há processos de alienação de UPI ou de ativos em específico que vão ter o apoio, por exemplo, de uma boutique ou de um banco de investimentos. A nossa lei, ela cria uma hierarquia, né, ideal de alienação, porque que buscaria ter um valor superior àqueles ativos para eventual recuperação do negócio.
esses bancos de investimentos, e a gente trata aqui de dois ou alguns modelos, eles participariam de um processo competitivo. Esse processo competitivo, eles apoiariam a devedora num processo competitivo. Nesse processo competitivo, se busca sondar preço, interessados, e se organizar uma possibilidade aí de autocomposição de interesses dos mais variados credores com base naquilo que o mercado avalia de potencial, de valor dentro de determinados ativos. No direito norte-americano existe, então, a figura de uma transação anu, que é uma transação em que não existe um comprador inicialmente identificado, e a transação com o uso do chamado stalking ou stalking horse, que é um comprador em potencial que colabora com o devedor, que se diz interessado, por exemplo, num determinado ativo ou numa UPI, e constrói junto com a companhia o que seriam as bases da negociação. Por que que isso é benéfico? Isso é extremamente benéfico, porque esse comprador diz, nestas condições, obviamente que são condições com desconto, né, dada a situação da companhia, mas nessas condições de preço e nessas condições de contrato, nesses termos e condições do contrato, e a partir dali existe uma baliza que garante à companhia condições mínimas de um negócio. Em havendo, então, a possibilidade de um leilão, de proposta fechada ou de um pregão, que nada mais é do que um híbrido dos dois, é um processo organizado com o stalking horse, ele pode gerar um ganho maior do que um processo simplesmente desorganizado, em que nenhuma referência de preço ou de estrutura contratual é feita. Eu acho que vocês devem estar se perguntando, isso é benéfico para essa figura de stalking horse, para esse potencial comprador? É também, tá? É entendido como legítimo que se dê a essa pessoa, uma vez que ele está incorrendo em custos e despesas, por exemplo, a possibilidade de ser indenizado por isso, né? De receber um determinado montante que o compense, não só pelos seus custos e despesas, mas também que sirva de uma espécie de indenização. Em não havendo isso, numa organização de um processo desse, ou seja, utilizando-se ferramentas de M&A, o que pode haver como uma condição mínima? É uma minuta, que é a minuta de referência, que pode proteger o adquirente e a companhia, né? No mundo do M&A tem um autor muito famoso que fala que existe uma interação, que é o James Freund, que existe uma interação muito clara entre preço e o conjunto de condições do contrato, né? Então, por óbvio que os termos e condições que são colocados dentro de um processo de alienação de ativos têm reflexo em preço. Daí porque que esta lógica aqui, que é uma lógica que em última instância quer beneficiar e aumentar as condições daquela companhia de se recuperar com uma maior possibilidade de ingresso de caixa, pode então se beneficiar dessas ideias, desses fluxos, desses direitos que o M&A traz, tá? Então, essa aqui são apenas algumas, então, ideias iniciais com o intuito de colaborar para uma área tão interessante, áreas, né, na verdade, tão interessantes e de grande expansão. Muito obrigada, professora Ari. Um outro enfoque você conseguiu dar para a mesma temática que a gente está tratando. Isso que é muito legal, esse pluralismo que a gente conseguiu adequar ao nosso painel, tendo em vista também que é um painel com uma temática bem abrangente e que a gente tem muitos assuntos aí para debater. Parabéns, muito obrigada pela sua participação. E agora eu vou passar a palavra para a querida professora Gabriela Asmar, que há mais de 20 anos resolve conflitos dentro e fora de empresas. Doutora Gabriela é advogada, é mediadora, é consteladora, tem experiência como diretora jurídica, relações institucionais e ombudsman, venceu o Prêmio Novare 2009 em projeto com a OAB do Rio de Janeiro e foi coautora da Lei Brasileira de Mediação.
Será uma grande honra lhe ouvir, professora Gabriela, é sua palavra. Muitíssimo obrigada, eu estou emocionada. Essa é uma característica minha, juntar a emoção e tentar nela encontrar razão. E isso faz parte também da minha escolha pela mediação. Eu encontrei a mediação quando eu estava buscando arbitragem. E aí eu fui para os Estados Unidos, enfim, e aqui estava começando o caminho da arbitragem e estudando para trabalhar com todos esses critérios objetivos que o professor André e que a professora Li comentaram. E eu estou assim, absolutamente encantada com a complementariedade desse painel geográfica e incrível, né? A gente tem Nordeste, a gente tem Sudeste, mas com duas cidades bastante complementares em termos de cara do Brasil, né? E a gente tem o Norte, no Pará. Então, o Brasil inteiro está aqui. E todas as camadas que compõem essa realidade multidimensional, que é um processo de recuperação de uma empresa que traz consigo não apenas a sua própria vida em risco, né? E, portanto, ela está buscando se recuperar, mas a vida de todos aqueles que a compõem e de todas as camadas de pessoas que vão ser, famílias que vão ser impactadas caso ela venha a falecer, né, essa empresa. A gente não está falando apenas de algo que é imaterial, né, ou melhor, que é material. A gente está falando realmente de vida, né? E muitas vezes chega um momento em que a vida tem que cessar para que outras vidas possam ocupar esse lugar. Primeiro, quando eu vi a chamada desse grande congresso, o primeiro congresso online da OAB Nacional, e em referência ao Covid, por ser online, né, porque sempre são eventos grandiosíssimos, em lugares gigantescos, e todo mundo vai do Brasil inteiro para esses grandes eventos, como tudo tem me feito refletir nesse período de pandemia, de home office, etc., né, eu me lembrei mais uma vez do quanto a criatividade é essencial e a flexibilidade é essencial para a sobrevivência às grandes crises. E é exatamente graças a essas grandes crises que muitas soluções vêm como um grande salto quântico da humanidade, né? Porque a necessidade é a mãe da vida, como diria minha mãe. Então, a gente aprende muito. E quando começou a pandemia, a primeira coisa que me veio à cabeça, eu achava surreal a gente migrar para home office em uma semana. Eu trabalho para uma organização muito tradicional, muito, né, com uma história pesada, e, enfim, com todos os processos decorrentes disso. E eu falei, não, imagina, a gente vai ficar 2 semanas em casa? Que mais? 2 semanas? Isso tudo? Né? E cá estamos há 4 meses, alegremente, funcionando muito bem, obrigada. Mas a minha frase lá no início, e que permanece, que tem tudo a ver com esse painel, era: me parece que vai morrer mais empresa do que gente. As pessoas, ou bem ou mal, vão sair dessa situação com maiores dificuldades, dependendo do setor, vão se reinventar, vão ter que mudar de atividade, mas as empresas que vão morrer agora, né, por conta de não conseguirem se adaptar tão rapidamente, dificilmente vão ficar por um fio e depois renascer, né? Uma coisa da fênix, né? E quando a gente fala de uma grande empresa, a gente vai acabar levando muitas, como tem acontecido, para a necessidade de uma recuperação. E quando a gente pensa, né, o quão rápido mudaram as circunstâncias, o quão rápido várias empresas tiveram que literalmente parar tudo e continuar tendo custos fixos, né? O quanto aumentou de recuperação judicial já, e o quanto ainda vai surgir na visão que o judiciário tem da sociedade, porque, como disse o professor André Luiz, o que não entra no judiciário fica muito difícil a gente mapear. E é por isso que é tão difícil fazer pesquisa, né? Então, qual é a solução se não a mediação? Não é uma questão de opção, é a falta dela.
né? E é por isso que a crise nos ajuda a crescer, porque a gente ninguém cresce, ninguém inova porque está tudo bem, né? A gente inova porque, se não inovar, morre. E a vida nos empurra para essas necessidades, né? E a gente vai. E aí a gente se coloca na posição, e eu aqui eu sou muito mais conhecedora da mediação do que da recuperação judicial ou extrajudicial. Mas acho que exatamente por isso que a professora Luciana me convidou. Primeiro, eu queria trazer uma reflexão de por que a mediação, assim como a recuperação extrajudicial, demorou muito para pegar, se é que já pegou. A gente, no Brasil, tem uma capacidade muito grande de inovar, porque a gente também tem uma necessidade muito grande. A gente vive em sistemas que funcionam quase que por milagre, porque muito da sua base é copiada e colada do exterior sem que as devidas adaptações tenham sido devidamente pensadas. Então, por exemplo, falando de mediação, e aí eu vou chegar na recuperação, né? Eu fui convidada para escrever a parte de mediação extrajudicial de um dos projetos de lei que, quando compilados, viraram um substitutivo que, enfim, virou a lei. E acompanhei todo esse processo de fazer linguiça, né, que é o processo legislativo, ao longo da caminhada, primeiro no Senado, depois na Câmara, e fiquei muito surpresa positivamente quando, ao sair do Senado como um Frankenstein, na Câmara o projeto se estruturou melhor e virou algo melhor do que nada, falando da mediação. Porque quando saiu do Senado teria sido pior do que nada. Exatamente porque vieram muitos pedaços não conectáveis para fazer um corpo que a cabeça não falava com as pernas. Bom, a minha crítica, entre aspas, né, crítica porque eu a abracei, eu concordei com o que veio, mas no início a minha surpresa foi terem me convidado para escrever sobre mediação extrajudicial. O nome já diz que extra é o que sobrou. Portanto, parte-se do pressuposto de que a essência é judicial. A mesma coisa se aplica ao nosso assunto base aqui, né? Enquanto que a mediação, por natureza, por essência, ela é do mundo privado. A mediação, ela só existe na sociedade, para a sociedade, pela sociedade. Ela é uma expressão de autodeterminação. Ela é uma tomada de responsabilidade por aquilo que nos afeta. Ela é uma busca sincera por algo que possa ser sustentável e, portanto, perene para todos os envolvidos. Não dá para a gente pensar em mediação através da mão forte de um Estado que nos tutela, que nos limita, que nos diz o que fazer e o que deixar de fazer e, portanto, nos mantém como crianças aprisionadas num universo de que eu tenho que esperar o papai dizer o que eu tenho que fazer, senão eu não posso fazer, né? Então, pressupõe uma maturidade social que o Brasil ainda está lutando para adquirir. E estamos adquirindo porque temos gente maravilhosa que não desiste nunca, né? E é assim que a gente vai seguir e vai passar por toda essa crise em que estamos. Mas a gente trabalha na mediação com um conceito muito abstrato de autodeterminação das partes, com um conceito muito abstrato de voluntariedade que o ser humano ainda não galgou. Então, a gente precisa de sistema, a gente precisa de estrutura, a gente precisa de racional que nos encaminhe para o ponto em que nós conseguimos ser racionais. Porque o ser humano de racional tem muito pouco, de consciência tem muito pouco. Né? O Jung dizia que o consciente é uma rolha boiando no oceano do inconsciente. E é nesse inconsciente que a gente toma a maior parte das nossas decisões. A professora Li tratou isso muito bem, falando da formação de preço, né? As coisas não se formam, a gente planeja de um jeito rolha e a gente enfrenta uma realidade oceano. E principalmente quando a gente está em conflito.
Então, o conflito, por definição, ele já é um desafio muito maior ao uso da nossa racionalidade, porque está todo mundo tentando sobreviver no nosso cérebro reptiliano, que é a parte mais atávica do nosso funcionamento, binário, matar, morrer, fugir, enfrentar. Então, a professora Li falou isso de uma forma mais bonita, mas o dito popular que me vem à cabeça é o morreu antes ele do que eu. Né? Se farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso que acontece numa situação de escassez declarada. Não vai ter para todo mundo. E agora? Quem fica com o que tem? Então, a grande dificuldade da gente fazer uma recuperação extrajudicial é a falta do tem que decidir, porque se a gente não decidir, o juiz vai mandar. É melhor a gente tomar uma decisão entre nós do que deixar que ele tome. Só que isso pressupõe essa estrutura decisória que em mediação a gente tem um derivado de mediação que se chama desenho de sistema de diálogo. Quando a gente fala desenho de sistema, lembra TI, né? Mas desenho de sistema de diálogo, em que a gente precisa primeiro mapear o conflito e mapear com muita clareza e com mais do que aquilo que as pessoas envolvidas conseguem trazer para o racional, porque, obviamente, toda a capacidade delas de enxergar o mundo, todo o filtro através do qual elas conseguem perceber a realidade, está turvada pelas suas fortes emoções de será que eu vou sobreviver? Então, a gente precisa ter uma figura externa, muito bem paga, não vai ser o mediador gratuito do judiciário que vai conseguir fazer isso, não porque ele não seja bom, mas porque você precisa ter espaço de trabalho, você precisa ter autoridade de trabalho para poder ser ouvido, para poder chamar o importante para a urgência, para poder trazer as pessoas para entenderem que elas têm que colaborar com aquele sistema, porque se elas não colaborarem, os outros podem não sobreviver e ela também pode não sobreviver. Então, é trazer para a urgência. E isso, o mediador, pela natureza do que é ser mediador, que é estar no meio sem ter um poder decisório, e isso é fundamental para que ele possa trabalhar para todos e não só para alguns, e é fundamental para que ele mereça a confiança de todos, como não é o caso do juiz. O juiz também está ali trabalhando para todos, também é imparcial, mas não é neutro, porque ele está ali para julgar, ele tem que julgar. O mediador, para poder ocupar o seu lugar essencial, ele precisa não ter o poder decisório. E ao não ter o poder decisório, como é que ele se impõe diante das imensas distâncias de interesses entre os grupos de credores? Por que um credor que tem uma garantia melhor vai abrir mão daquilo que ele acredita que pode ser dele em prol dos credores menores ou menos privilegiados em termos de garantia? Não tem bonzinho nessa história, né? As pessoas só vão colaborar, e não tem que ter, né? Cada um está lutando dignamente pela sua sobrevivência. E isso tem que ser levado em consideração. Então, eu estou preocupada com o tempo, mas o que eu não posso deixar de dizer é que o que a gente precisa para que a recuperação extrajudicial vingue é muito parecido com o que a gente precisa para que a mediação extrajudicial seja realmente um mercado respeitável, que é a compreensão do quanto de valor a gente vai agregar e quanto de valor a gente vai deixar de perecer, né, de deixar perecer, e, portanto, tem que ser um profissional altamente qualificado, que entra nesse lugar de neutro por atuação, com a clara determinação de um poder maior que, se não aproveitada a oportunidade de autodeterminação, vai determinar por todos. Portanto, realmente, em termos de recuperação de empresas, judicial ou extrajudicial, eu só acredito através do judiciário. Só que a questão é, por que caminho? Ou até onde? Porque no Brasil, o nosso problema judicial, quer dizer, a superlotação do judiciário, não é porque ele não seja necessário, né? Não é uma questão de não devia ter
um judiciário tão forte, ou as pessoas deviam fazer uma coisa ou fazer outra. A questão não é se a gente usa o judiciário, é quando e como a gente usa o judiciário. Se tudo vai para o judiciário, ele jamais terá como dar conta de todos os problemas da sociedade. Mas começar por ele um processo que, por sua definição, já fala de uma incapacidade de diálogo entre as partes, porque se a empresa tivesse tido habilidade de diálogo suficiente, ela não teria chegado nesse ponto, né? A menos que seja por uma força maior, como a gente está vivendo. Mas se ela tivesse condições de lidar com os diferentes diálogos e grupos de interesses, ela já teria feito. Se ela está no ponto de recuperação, é porque ela precisa de ajuda, e essa ajuda, essa mão forte que diz vocês têm que se resolver entre vocês, tem que vir do judiciário, porque é o poder que vai ser compreendido. E mesmo na mediação, eu sempre coloquei essa questão para os grupos em que eu falo: por que o judiciário é o top of mind da resolução de conflito no mundo inteiro? Não estou falando só de Brasil. E a resposta para mim é muito clara. Eu gostaria de ouvir a resposta de todos, mas não vai dar. Simplesmente porque o judiciário é o único método que alguém consegue iniciar sem ter um acordo com os demais envolvidos. Então, nem a arbitragem a gente consegue, a menos que ela esteja pré-contratada e com uma cláusula adequadamente cheia. Porque se for uma cláusula vazia, vai dar o mesmo problema, vai ter que ir para o judiciário. Porque quando as pessoas já não conseguem se falar, não adianta imaginar que, por simples lógica, elas vão se dar as mãos e buscar uma solução conjunta. Isso ainda, no nosso nível evolutivo espiritual, ainda não vai acontecer, né? Então, o que a gente precisa é de sistema, é de encaminhamento adequado quando as pessoas estão numa situação de confusão tal que elas não conseguiram sequer dar conta do básico. Então, é pedir demais do ser humano. Agora, com o adequado encaminhamento, com a adequada escolha dos interlocutores, seja o mediador, seja um juiz que faz esse tipo de encaminhamento, aí tem tudo para dar certo. Até porque, nesse cenário de construção de confiança estrutural, a gente consegue ajudar as pessoas a voltarem a ser o seu melhor do racional. E aí é fácil cotejar o custo da briga com o custo de um processo em que elas voltam a ser decisoras. E eu vou, infelizmente, parar por aqui. Muito obrigada, doutora Gabriela. Excelente, acho que fechou com chave de ouro esse nosso painel, com 3 sucintas falas, mas com muito conteúdo realmente profundo, para dar asas aí para os nossos espectadores, principalmente nossos queridos alunos, aprofundarem ainda mais a pesquisa e o estudo. Nós falamos de uma realidade, o professor André Luiz começou lá de 2005, professora Ani Carmo, uma realidade mais recente, professora Gabriela falando da mediação, mas agora, nesse momento, essa atual realidade nossa talvez esteja servindo para esta reflexão que tanto vocês colocaram aqui nas suas exposições. Essa reflexão porque, em determinado momento, não adiantava procurar o judiciário, que ele estava num regime remoto, num regime, até no lockdown, apenas de plantão. Então, para resolver situações triviais da vida, era realmente utilizar o judiciário e aguardar o seu retorno, sem a possibilidade de diligenciar, sem a possibilidade de ir atrás e correr com as nossas demandas. E talvez a sociedade possa ter refletido, acho que alguns refletiram sim, da necessidade da gente buscar outros meios que não o judiciário. Espero que esse momento tenha servido, pelo menos, para isso. No âmbito empresarial, a gente pode ter verificado muitas empresas, muitas pessoas renegociando seus contratos e os renegociando de forma extrajudicial. Porque se o judiciário já era superlotado antes dessa crise, agora ele vai ficar muito mais, ou superlotado ao quadrado, tendo em vista tudo que ficou acumulado e todas as circunstâncias, todos os conflitos que surgiram em decorrência dessa crise, em decorrência de tantas medidas, de tantas mudanças que nós tivemos que passar. Então, espero eu que desse pandemônio, ou seja, dessa pandemia, nós possamos, no nosso âmbito, né, do que nós estamos discutindo agora,
que possa ter servido para essa reflexão da nossa sociedade. Concordo com todos que colocaram aqui, é uma questão cultural, nós temos a necessidade de passar para um terceiro resolver o nosso conflito, e esse terceiro é o judiciário, mas temos que nos encontrar e tomar esse poder que todos nós temos dentro de nós mesmos, sejamos pessoas físicas, sejamos pessoas jurídicas, sejam as empresas, e ver com bons olhos a resolução desses conflitos por nós mesmos, que com certeza a evolução da sociedade, a evolução da economia vai ser muito mais benéfica. Eu sei que hoje está cada um por si e Deus por todos, mas se a gente pensar que quanto melhor a economia crescer e estarmos todos de pé, vai ser melhor para todos. E esse é um pensamento solidário, sim, é um pensamento harmônico, sim, é um pensamento, sei lá, de uma pessoa ilusionista, talvez, mas eu acho que é o que a gente tem que pensar, no melhor de todos. Né? Eu fico muito feliz quando eu vejo a economia voltando, quando eu vejo um restaurante funcionando, quando eu vejo as pessoas voltando às ruas, todas com as suas máscaras, todas com seus protocolos sanitários, mas voltando a movimentar a economia. Queremos as empresas de pé, queremos as empresas funcionando, os postos de trabalho e todos com muita saúde. Muito obrigada, parabéns, as falas de vocês foram magníficas, continuo fã de todos, muito obrigada, e obrigada também pela parceria, pelo aceito do convite. Uma boa tarde a todos e a todas, e saúde, que continuemos firmes e fortes nos nossos eventos online, que com certeza estão se dispondo muito bem para levar conhecimento a todo canto do mundo, literalmente. Um grande beijo a todos e todas, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau.